Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição da FENIM, dessa vez Primavera-Verão 2026-27, voltando para Gramado. E eu estou com um grande desafio aqui, que é iniciar o nosso primeiro podcast com o Deiler do grupo Nextio. Por que é um grande desafio? Porque ele tem um podcast em Jaraguá do Sul para o pessoal de toda a área têxtil, né? De todo o Brasil. Me fala um pouquinho, então. Primeiramente, muito obrigado por me receber aqui. É sempre bom falar e estar do outro lado aqui do podcast, né? Eu sempre falo que o desafio maior é conduzir o podcast e não ser entrevistado, Sim. Porque responder pergunta é tranquilo, agora elaborar a pergunta é difícil. Então, parabéns pelo teu posto aí, certeza, que eu sei que desafio, é bem difícil, né? É bem difícil. Mas é um prazer ter vocês aqui, tá? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse ecossistema, essa inovação que vocês estão trazendo para o mercado, conectando. Hoje eu dei uma palestra aqui à tarde e eu falei justamente dessa integração entre todos os elos. É algo que eu sempre reforço muito, a importância dos elos estarem, os elos que movem, né, os negócios de moda, estarem todos integrados. E o sistema de vocês é exatamente isso, né? Então me fala um pouquinho de como que está a Nextio no mercado e os benefícios que elas trazem aí, que ela traz para toda a indústria para o mundo moda, B2B, né? O mundo B2B. Então, eu costumo falar que a gente tem muitos elos, muitas pontas soltas no nosso mundo B2B, né? E a gente olha com muito carinho para a jornada de compra B2C, para a experiência de compra do mundo B2C, mas a gente às vezes esquece de olhar o B2B. Então tem muita solução para o B2C e pouca para o B2B, né? Então a gente começou a estruturar a Nextio há 3 anos atrás. Foram 3 anos olhando muito para a jornada de compra do lojista, pensando em tudo que precisa para conduzir uma venda, uma descoberta no mundo do lojista, né? Sim. Então a gente começa na Nextio lá, olhando lá no comecinho o lojista buscando uma marca, porque a gente tem vários tipos de lojista a nível Brasil, tem aquele que está começando agora, que não entende muito, então ele vai buscar às vezes a marca de diversas formas, e ele já encontra uma barreira no começo. Então a gente pensou a Nextio como uma solução que ela é um social commerce de entrada. Então o lojista ele entra como se fosse numa rede social, onde ele encontra parceiros, se conecta com marcas, ele interage com essas marcas. Ele compra também ali. E ele consegue, compra na plataforma. E logicamente ele consegue comprar. Ele visita várias vitrines como se ele estivesse aqui dentro da própria FENIM, né? Da própria feira. Então, quando ele entra nessas vitrines, ele manda uma solicitação para a fábrica, como se ele estivesse querendo se conectar. Sim. E a fábrica, então, como a gente está falando de mundo B2B, é importante a gente entender as regras de negócio que tem por trás disso. E na regra de negócio do B2B, a gente precisa ter essa liberação da fábrica, querer aceitar o lojista, porque às vezes ela não quer, às vezes tem um vizinho que vende, então a gente fez toda essa leitura. Critérios que são importantes até para ele, né? Isso, que são as regras de negócio do mundo B2B. Então a gente pensou em todas essas regras de negócio e trouxe tudo para dentro da Nextio. Então a Nextio ela não é só uma solução que é para o lojista e também para a marca, né, ou para a indústria, para o importador. Ela é uma jornada que engloba todo mundo que pertence à jornada B2B. Então a gente vai ter um local específico para o marketing, para o representante, para o gestor comercial que muitas vezes está carente de informações, ele tem que fazer tomadas de decisão e não tem essa informação. Você estava falando de elos, né? De que a gente tem muitos personagens dentro desse mundo B2B e está todo mundo muito solto. Então, quando o lojista liga às vezes para uma fábrica, ela passa por representante, ela já perdeu esse contato. Com certeza. Então a Nextio ela deixa todo mundo num lugar só. A gente costuma dizer que a Nextio ela é um grande funil de oportunidades. Porque dentro desse funil de oportunidades a gente tem um marketing gerando campanhas, gerando anúncios, gerando tudo que precisa fazer dentro do nosso mundo aqui, né, que é a Nextio. E aí depois que o lojista se interessa por um desses anúncios, ele acaba entrando para um ecossistema, onde está todo mundo ali. E ele não precisa sair dali para encontrar o que ele precisa, que é, no final das contas, o produto que ele vai comprar. Ele já vai se conectar com aquela marca, ele vai manter uma relação ali dentro da plataforma mesmo, conhecendo as novidades, os lançamentos. Exatamente. E muito mais do que isso, né? Porque, inclusive, ali a gente simulou o mundo real nosso, o mundo físico aqui. A gente também incorporou esse mundo físico dentro da Nextio. Então, a gente não está dizendo que não vai mais existir venda física como a feira. A gente vai potencializar com a Nextio muitas das coisas que já existem aqui no nosso mundo físico. Então, por exemplo, hoje um mostruário, quando a gente tem um expositor aqui da feira, por exemplo, esse mostruário pode ter um QR Code, o cliente já pode estar ali no próprio showroom
né, no espaço do stand, já fazendo seu pedido dentro da Nextio. Então a marca que está aqui dentro não perde dado. Então, às vezes o representante está lá longe, ele consegue direcionar o cliente dele para aqui, para dentro da ferramenta e fazer um negócio aqui acontecer pós-feira também. Tem muito lojista, muitas vezes, que a gente conversa, entrevista, que ele vem para poder olhar o produto e depois ele vai concluir a compra depois, né? Então, porque ele acha muito importante, a gente sabe que isso é importante também, o contato, tocar no produto, sentir a qualidade, o acabamento. E aí, depois que ele conhece, ele segue comprando. Então, a Nextio, ela acaba sendo esse meio pós-feira. Ela potencializa. Pode, além de comprar aqui, né, como você comentou, ele, pelo QR Code da marca, ele consegue depois continuar fazendo uma reposição, Exato. Então, ele segue dando todo um suporte, né, além do evento físico aqui, que eu acredito, que tem seus benefícios também, né? Eu acho um crime a gente dizer que ferramentas como a Next vai substituir o representante, como Sim. o pessoal fala, né? Eu acho que muito pelo contrário. O representante que for esperto, que for inteligente ao ponto de entender que isso potencializa o trabalho dele e melhora o fluxo de trabalho dele, ele vai compreender que a Next pode ser um aliado para ele, porque ele faz o serviço, né, dele fica muito mais fácil, porque hoje existem muitas ferramentas que fazem, uma faz uma coisa, outra faz outra. Aqui a gente tem tudo, inclusive o WhatsApp dentro da ferramenta. Sim, eu vi. Então, aqui. Quando ele abrir o WhatsApp dele, ele já está agendando tarefas dentro do ecossistema. Inclusive o gestor, se ele quiser compartilhar essas atividades com o gestor dele, ele consegue. Então ele consegue ter todo mundo integrado num lugar só. Para o gestor também é muito fácil gerir, porque eu não me importo muito com o que... Claro, me importo, mas me importo não só com a venda, mas com a não venda. E a Nextio, ela dá essa informação também para o gestor. Quantos clientes inativos eu tenho hoje dentro da Nextio que o meu vendedor não entrou em contato? Ou qual produto que teve muito acesso e não comprou, não vendeu? Qual produto que não foi ofertado? São faltas de leituras que existem no mundo do gestor, que a Nextio corrige para ele. Eu falei isso também na palestra hoje, que muitas vezes o cliente, o vendedor e nesse caso o B2B, o representante, ele não tem essa gestão tão eficaz para ele identificar quanto tempo ele não oferece um produto para aquele cliente, ou entender, conhecer ele um pouco mais para poder ofertar um produto que talvez ele já identificou ali que pela venda ele precisa de uma reposição, ou entregar algo novo que esteja alinhado, né? Então, ali na palestra eu falei sobre o vendedor do ponto de venda, né, do varejo. Mas funciona o pensamento e a estratégia mesma. Ele precisa dessas informações, né? Ele precisa analisar esses dados para ele conseguir vender mais, para ele dar um trabalho, um suporte muito mais consultivo hoje para o lojista do que propriamente a venda em si do produto, né? Você estava falando de palestra, eu fiz uma palestra também um outro evento, né, falando sobre a nova jornada da moda, que é aquilo que a gente acredita, né? Que existe uma nova jornada sendo desenhada no mundo B2B, que ela não muda muito a jornada antiga, mas ela dá um algo a mais. Todo mundo que está aqui, ele já tem experiência de comprar uma comida pelo iFood, de assistir seu vídeo lá na Netflix, por exemplo. Aí quando ele chega no mundo B2B, ele encontra aquele negócio mais antigão. Então a gente precisa dar um toque a mais de modernidade para a jornada que já funciona, que é a jornada atual, só que tem coisas que ainda podem ser melhoradas, né? Então é isso que a gente faz. E aí a gente está falando de... Pode complementar. Eu ia te perguntar se tem alguma coisa de inteligência artificial na a gente tem, já na cara da Nextio ali, tem um lugar chamado comprador inteligente, que quando o lojista entra na Nextio, ele já está bem em cima da Nextio. Até convido vocês a acessarem nextio.com.br e passear ali pelos... deixar no vídeo depois. Isso, para passear lá no meio dos feeds, no meio das nossas vitrines que a gente tem lá, né? E tem um comprador inteligente que a nossa tecnologia, nossa plataforma, ela pede para o cliente algumas características do que ele busca e a própria ferramenta entrega para ele essas respostas, né? Sim. Então foi bem bacana o que nossa equipe construiu lá, até parabenizar toda a minha equipe que construiu essa ferramenta, que graças a Deus ficou muito bom. E aí ela não para por aí, a gente tem mais construções que a gente quer fazer, a gente agora integrou o WhatsApp, a gente também está fazendo coisas específicas para o lojista que quer de repente ampliar, usar a Nextio para frente de lojas, a gente vai ter RP também futuramente, vai ser bem bacana a construção da Nextio, nunca vai parar, né? E com a tecnologia do jeito que está, avançando
constantemente, uma plataforma como a tua, com certeza, vai ter que acompanhar esse ritmo aí, né? Não tem outra forma, E né? a gente vem... sempre desenvolvendo coisas novas e aprimorando. Eu vim de uma viagem recente, aí a gente foi para a NRF, que é a maior feira de varejo Sim. que existe no mundo, né? E na NRF fala-se muito sobre comportamento, sobre leitura de mercado, sobre, né, o varejo em si, né? E lá a gente, principalmente na NRF do ano passado, que foi sobre mudança de jogo, né? Traduzindo para o português lá, eles falam muito sobre dados, sobre as indústrias, as empresas ter dados na mão, porque a gente deixa muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Se a gente perguntar para qualquer gestor de marca aqui como é que está o comportamento da sua marca, vai faltar muita informação para ele me responder. Então, eu acho que tudo que potencializa essa questão de leitura de dados, é importante a empresa olhar com carinho, porque o dinheiro não está ficando em lugares que ele acha que está. O dinheiro está ficando na mesa, assim, sabe? Na oportunidade que ele deixou de abraçar por falta de leitura. Eu acho que esse talvez seja a grande quebra de paradigma, né, que precisa acontecer, que é justamente essa coleta de dados, de informações, para que eles possam tomar decisões mais assertivas. E a gente sabe que ainda é uma barreira, né? Ainda muitas empresas, às vezes, têm uma estrutura grande, mas ela não tem uma cultura de análise, de BI, de poder olhar esses dados e saber o que fazer com eles, né? E muitas vezes esses dados é que vão fazer com que ele cresça e avance no mercado e possa expandir cada vez mais, né? Falta isso e também cultura, né? Falta uma cultura aliado a um método também, né? A um processo. Então, nós construímos uma ferramenta que ela é um funil grande de negócios. Então, a gente cuida dessa jornada toda e se for olhar com carinho, com atenção nessa jornada que a gente desenhou, ela acaba entregando para quem contrata a Next. Eu estou falando agora aqui para lojistas, mas também como marca, né? Para o lojista, ela vai entregar um mundo de oportunidades onde ele vai se conectar com muita gente, mas para a marca ela não entrega só um lugar onde ela vai estar expondo o seu produto. Ela entrega para a fábrica, para a marca, para o importador, um método de trabalho. Hoje, vamos supor que uma indústria troque o gestor comercial, esse gestor ele entra na empresa sem muito... Pô, como é que eu vou jogar nesse time aqui? Onde é que eu vou pisar aqui? Isso. Marca, né? Com a Next, não, ele tem tudo na mão. Ele entende o começo, o meio e o fim do processo da jornada que ele tem e ele olha 3 pilares. O gestor, ele olha o atendimento, ele entende certinho o time dele, como o time dele está atendendo, porque o WhatsApp está ali, então tudo hoje é feito pelo WhatsApp. Ele consegue ver 3 pilares, o atendimento, ele consegue ver o comportamento de produto dele e ele também consegue analisar a carteira de negócio dele, que são os 3 olhares que o gestor, né, ele olha para muito mais coisa, mas esses 3 são os pilares principais, né, que um gestor deve olhar. Então, eu entrego um método para a empresa também, e isso é muito legal. E aí, quando a empresa ela trabalha organizada e ela consegue enxergar onde ela está errando, principalmente, porque o acertar a gente consegue ver onde está acertando porque volta em recurso financeiro, volta em pedido. Mas às vezes a gente não sabe onde está errando, né? Então aqui ele vai descobrir onde está a fraqueza dele e ele vai conseguir ir corrigindo. Então isso é muito interessante. Quanto vale isso, né? A marca conectada, ela tem toda a integração de estoque, de posição, isso tudo vai sendo gerido a partir da plataforma. Hoje, na data de hoje, nós estamos produzindo o ERP completo, que é onde ela vai faturar todo o produto. A gente está cuidando da jornada da entrada do lojista até ele emitir o pedido. Depois que o lojista emite o pedido com esse fornecedor, aí o fornecedor pode faturar dentro do ERP que ele já tem, dentro da plataforma que ele já tem. A gente dá essa condição da fábrica potencializar o que ele já faz de negócio. Faz a jornada até a entrega do pedido. A realização do pedido. Exatamente. Muito bom, muito bacana. Acho que casa muito bem com o nosso momento, né, que está acontecendo aí dessas transformações todas no mercado. Mais do que nunca olhar para dados, a gestão do negócio é fundamental e a tecnologia ela vem aí para ajudar muito nesse processo. E eu fiquei feliz com a receptividade que a gente teve aqui, né, em Gramado. E a gente já estava sendo bem recebido pelas indústrias lá de Santa Catarina também, né? Foram indústrias bem maduras que olharam para a gente e falaram, pô, no começo todo mundo fica retraído, pô, mais uma ferramenta. Daí eu falei, pô, a gente não é uma ferramenta, nós somos um ecossistema que cuida de tudo, dessa jornada por completo, me dá uma atençãozinha. Todo mundo gostou muito e a gente ficou muito feliz com essa receptividade, estamos contentes demais. Que coisa boa aí, que
que tenha muito mais sucesso aí pela frente. Eu vou deixar todos os dados aqui para que vocês possam entrar na plataforma, conhecer todos os recursos. É um ecossistema completo para poder dar todo o suporte aí que o mercado precisa, né? Isso aí. Contem com a gente. Se precisar, acessem novamente lá. Deixo o link aqui embaixo para a galera curtir. Visitem nossas redes sociais também, né? Que a gente tem algumas redes sociais, uma voltada para a ferramenta. Mas e pode outra deixar para o pessoal. Então aí, acesse lá. Thaís, me ajuda aí, Thaís. Mundo Next no Instagram. Me falhou a memória aqui. E a Next Moda, que o pessoal do bastidor ajudando a gente, né? É isso mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? É isso mesmo, mas muito obrigada mesmo, desejo muito sucesso, obrigada por dispensar esse tempo aqui para a gente dar o nosso início no podcast. Eu que agradeço, obrigado.